Bom dia! Bom dia para você, bom dia, como você está nessa terça-feira abençoada, dia 20 de novembro. Glórias a Deus por mais esse dia, glórias a Deus pelas misericórdias do Senhor que se renovaram nessa manhã e estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Que bom que você está aí, que bom que você vai finalizar comigo nesse dia o livro de Eclesiastes. Que bom que você nos acompanhou, meditou, recebeu da parte do Senhor, recebeu do Espírito Santo as suas bondades, as suas misericórdias e a sua palavra. E hoje nós estamos no 12º dia, no 12º capítulo, perdão, do livro de Eclesiastes, e faremos o final desse livro no dia de hoje. Então, até aqui, o Senhor vem nos dando instruções de sabedoria do pregador. E nós muito aproveitamos e ainda aproveitaremos muito mais no decorrer da nossa caminhada, do nosso tempo chamado, esse tempo que estamos na terra. Amém? E o livro de Eclesiastes vai começar dizendo assim, capítulo 12: lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os dias maus e se aproximem os anos nos quais dirá: não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol e a lua, as estrelas, e voltem as nuvens depois da chuva. Quando tremerem os que guardam a casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por serem poucos, e se escurecerem os olhos através das janelas, e as duas portas da rua se fecharem, por causa do fraco ruído do moinho, antes que o canto das aves se debilite e todas as filhas do canto sejam abatidas. Quando houver temor na altura e estando no caminho, quando florescer a amendoeira e o gafanhoto for uma carga, e se perder o apetite, porque o homem seguirá para sua morada eterna, e os pranteadores andarão ao redor pelas praças. Antes que se rompa a cadeia da prata, e que se quebre a taça de ouro, e o cântaro que se quebre junto à fonte, e a roda se despedace junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade. Quanto mais sábio for o pregador, mais ainda ensinou sabedoria ao povo. Fez ponderar e fez investigar, e compôs muitos provérbios. O pregador procurou achar palavras agradáveis e escrever retamente pelas palavras da verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados são as palavras dos mestres das congregações, dadas por um só pastor. Portanto, filho meu, atenta para essas coisas. Escrever muitos livros não tem limite, e o muito estudo enfada a carne. A conclusão do discurso ao final de tudo é esta: teme a Deus e sujeita-te aos seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus trará todas as obras a juízo, inclusive todas aquelas que estiverem ocultas, que sejam boas, quer sejam más. Que lindo, né? O final desse livro de Eclesiastes, ele é estupendo, ele é maravilhoso e extraordinário. E nessa manhã o pregador está dizendo: lembre-te do teu Criador nos dias da tua juventude. Porque nos dias da juventude nós não pensamos no Criador. Nos dias da nossa juventude nós pensamos em aproveitar a vida, em fazer grandes coisas, em trabalhar, em estudar, em se manter nessa terra. Nos dias da nossa juventude nós pensamos em tudo, menos do Criador. Mas aqui, uma palavra nessa manhã: lembra-te do teu Criador quando estiveres nos momentos bons, antes que venham os dias maus. Porque os anos se aproximem. Quando os anos se aproximarem, você dirá: eu já não tenho contentamento nos meus dias. Por que eu não me lembrei do meu Criador? Então, o pregador, ele faz essa observação: lembre-te do teu Criador nos dias da tua juventude. Porque com certeza, sem dúvida,
haverá dias maus, e aí você se lembrará do dia do Criador. E aí nós nos lembraremos, nós nos voltaremos a Ele, nós buscaremos a Ele. Então nessa manhã, Ele começa dizendo: lembre-te do teu Criador nos dias da tua juventude. Lembre-se do Senhor quando você estiver em tempos de festa, em tempos de colheita, em tempos de alegria, não somente em tempos de dor, de tristeza. Buscamos ao Senhor muitas vezes nos momentos de dores, de aflições, de abnegações, nos momentos a quais não conseguimos conquistar aquilo que nós precisamos, nos momentos de morte. Mas aqui está dizendo: lembre-se do Criador nos dias da tua juventude, no tempo bom, no tempo a qual você tem todo o teu corpo em forma, no tempo a qual você tem tudo diante de você ainda. Porque nos versículos a seguir nós vamos ver que vai falar de algo muito especial. Eu quero que você entre comigo nesse versículo. Versículo 3 vai dizer assim: quando tremerem os que guardam a casa. Quem é a nossa casa? Qual é a nossa casa? Quando tremerem os que guardam o nosso corpo. Quem é que guarda o nosso corpo? Os nossos ossos. Então, quando os nossos ossos tremerem e se curvarem os homens fortes. Quem são os homens fortes dentro do nosso corpo? Os músculos. E cessarem os moedores, quando não tiverem mais dentes. Quem são os moedores no nosso corpo? Os nossos dentes. Por quando eles cessarem, por serem poucos, e se escurecerem os olhos através da janela. Quem é as janelas da alma? Os nossos dois olhos. As duas portas das ruas se fecharem por causa do fraco ruído do moinho. Oh, aleluia! Qual é o ruído? Qual é o moinho que mexe o nosso corpo? Qual é o moinho que bate dentro de nós, o nosso coração? Antes que se fecharem as portas da rua, ou seja, o fôlego de vida. Ou antes que se fecharem as duas portas da rua, os dois olhos. Olha, gente, isso é muito forte, o versículo 3. Por causa do fraco ruído do moinho, antes que o canto das aves se debilite e todas as filhas do canto sejam abatidas. O canto das aves é o barulho do nosso coração. As batidas do nosso coração são como o canto de aves que fazem o nosso corpo funcionar, que fazem o nosso ser ter vida. Quando houver temor na altura e estando no caminho, quando florescer a amendoeira e o gafanhoto for uma carga, e se perder o apetite, porque o homem seguirá para a sua morada eterna. E os pranteadores andarão ao redor pelas praças. Vejam que aqui fala de um corpo que perde as suas forças e de um morto sendo levado pelos pranteadores. E é o fim de todas as coisas. E por isso o pregador disse: o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidades de vaidades. Quando eu comecei a fazer esse livro, a um certo momento, eu até pensei: não devia ter feito esse livro não, porque ele projeta muito o fim das coisas, projeta muito a morte, projeta muito a nos levar a pensar na morte no tempo do fim, projeta muito a nos levar a pensar daquilo que nós estamos prestes a viver. Mas aí o Espírito Santo me faz pensar também que ele também nos projeta a aproveitar a nossa juventude, aproveitar o nosso tempo bom, aproveitar todas as coisas que Deus nos dá, a não só pensarmos e angariarmos tesouros, a não só pensarmos no futuro, e sim pensarmos em viver o dia perfeito que é hoje, pensarmos em viver o dia maravilhoso que é hoje, e não deixarmos para aproveitar amanhã, um dia que talvez não vá chegar. Então esse livro de Eclesiastes, eu aconselho a cada um que puder meditar nele mais profundamente, mais mergulhando mesmo no profundo desse livro, para entender as maravilhas do pregador, para entender tudo aquilo que o pregador tem para entregar para nós. Ali no versículo 9 ele vai dizer: quanto mais sábio foi o pregador, mais ainda ensinou a sabedoria.
E o pregador procurou achar palavras agradáveis a escrever retamente palavras de verdade, porque eu acredito que no fundo do seu ímpeto, do seu coração, ao escrever, talvez ele tinha palavras mais duras para nos entregar, mas ele escolheu palavras agradáveis a escrever, palavras de bom entendimento, de bom senso. Tenhamos bom senso no dia de hoje, tenhamos bom senso no dia de hoje diante das nossas adversidades. Portanto, filho meu, atenta para estas coisas. Escrever muitos livros não tem limite. É muito estudo e o muito estudo enfada a carne. Não se delimite na escrita. Não se delimite do deixar pensar através do papel o teu coração. Porque escrever livros deixa memórias. Escrever livros deixa legados. Escrever livros deixa história, que vai ficar registrado no coração daqueles que leem, daqueles que não vão te conhecer, daqueles que não saberão nem quem foi você, mas através dos livros escritos, você ficará gravado no tempo, no túnel do tempo. E a conclusão do discurso é que o final de tudo é: teme a Deus e sujeita aos teus mandamentos, porque este é o dever de todos os homens, porque Deus trará sobre nós as obras de juízo, quer boas, quer más. Teme a Deus, sujeita aos seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. E nada mais podemos dizer sobre esse livro de Eclesiastes, sobre estas palavras maravilhosas, sobre esses ensinamentos que o rei Salomão deixou para nós. Eu conheci Salomão? Não, eu não conheci, mas eu pude ler a sua escrita e pude estar do seu lado um pouquinho, diante da sua sabedoria. Por isso, escrever livros não tem limites. Para você que gosta de escrever, que é um bom escritor, olha aí a deixa dessa manhã, não tem limites a sua escrita. Aí me faz lembrar de uma irmã pastora amiga minha, irmã Marlene: escrever livros não tem limite. Você ainda vai editar todos esses livros que você está escrevendo. É uma profecia da parte de Deus. Eu profetizo na tua vida a edição desses livros que você está escrevendo na sua vida. Amém? E para você que não escreve, que não tem o hábito de escrever, comece a escrever os teus legados, as tuas mensagens, aquilo que Deus está te entregando, que um dia pode servir de conselho, de inspiração e de sabedoria. Deus abençoe você, que você tenha um dia maravilhoso. A paz do Senhor Jesus.